Queridos, a paz do Senhor Jesus. Como você passou a semana? Glória a Deus. Foi vitória, só vitória? Ou teve lutas? A nossa vida sempre está e sempre estará no campo de batalha. E nem sempre nós ganhamos todas as batalhas. Mas uma coisa é certa: a guerra nós venceremos em nome de Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 7 e número 8. O nosso tema de hoje é do fracasso ao sucesso. Nos diz assim a palavra do Senhor: o Senhor faz empobrecer e enriquecer, abate e também exalta, levanta o pobre do pó, ergue o necessitado do monte de cinzas para fazê-lo sentar entre os príncipes, para fazê-los herdar um trono de glória, porque as colunas da terra são do Senhor. Glória a Deus. Estabeleceu o mundo sobre elas. Esse texto foi um cântico que para nós foi uma grande mulher de Deus, que constantemente, dia após dia, ela era humilhada e vivia uma vida de derrota e de fracasso, mas incansavelmente ela orava ao Senhor. E um determinado dia Deus ouviu o seu clamor e realizou o desejo do seu coração. Aleluia. Deus, Ele continua realizando desejos do seu coração. Como está escrito no Salmo 37, no seu versículo 4 e 5. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará por você. E Ana, ao escrever esse cântico, ela diz: o Senhor, Ele faz empobrecer, e o Senhor também enriquece. Ele abate e também exalta. Ele faz tudo como lhe apraz, como Ele quer. Então eu quero lhe dizer nessa noite, que ninguém consegue humilhar o humilde. Se o humilde se sente humilhado, é porque Deus está tratando com ele em algumas áreas da sua vida. É por isso que Ana, ao escrever esse texto, ela diz: eu sei que Deus tem todo o poder, e se Ele quiser abater, Ele abate, mas quando Ele determina exaltar, ninguém consegue impedir. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes em nossa vida, passamos por situações em que tudo desmorona, e nós pensamos seriamente em desistir. Eu já passei por isso. Eu recordo-me que no ano de 1986, 29 de julho de 1986, eu volto para a casa do Pai, eu volto para a igreja, eu volto a me reconciliar com Jesus. E quando eu voltei com sede de fazer a obra de Deus. E quando eu olho para a igreja, uma igreja pequena, eu vi a necessidade de me empenhar e me envolver na obra. E a primeira atitude, eu observei que a igreja não tinha uma banda, não tinha um teclado, não tinha uma bateria, não tinha uma guitarra, não tinha um contrabaixo. Eu reuni alguns jovens e falei: vamos comprar, vamos formar uma banda. E nós formamos naquela época a primeira banda da nossa cidade e da região. E eu continuei me envolvendo na obra. Eu fui porteiro da igreja, eu fui auxiliar, eu fui diácono, eu fui presbítero, eu fui líder
dos jovens, líder de adolescentes, líder de senhores, professor de escola dominical, da terceira idade à adolescência, todas as classes. Eu fui líder de evangelismo, fui coordenador de jovens, comecei a tomar conta de igreja. Deus, Ele enviou a prosperidade sobre minha vida e eu entendi que havia um objetivo, que era investir na obra de Deus. Comprei terreno, a primeira coisa que eu fazia era colocar no nome da igreja. O Senhor começou a me usar para construir igrejas na nossa cidade e fora da nossa cidade. Mas depois de 28 anos, prestando serviço ao reino de Deus e a um grande ministério do nosso país, Satanás, ele se levantou e colocou no coração de pessoas uma tamanha inveja e começou a levantar calúnias contra a minha vida. Uma única pessoa conseguiu envolver dezenas de pessoas. Como a Bíblia diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. E um determinado dia eu fui chamado na secretaria da igreja e estava lá mais de 30 presbíteros, evangelistas, pastores, para eu trazer uma explicação. Mas eu não tinha explicação, era uma calúnia. E naquele dia eles tomaram a minha igreja. Eu lembro quando falaram para mim: se você não confessar, você não tem futuro. Mas eu disse: confessar o quê? Naquele dia eu tinha hábito de toda sexta-feira passar a noite na igreja orando, das 11 às 5 da manhã. Eu tinha um companheiro de oração por nome de Eliomar. E eu saio daquela reunião angustiado, triste, decepcionado, chorando igual uma criança, porque tiraram de mim o que eu mais desejava, que era fazer a obra de Deus e cuidar das ovelhas do Senhor. Chegando na igreja, eu não sei porque Eliomar não vai naquele dia. Eu não tinha chave para abrir a igreja. E eu fiquei na porta da igreja orando a noite toda. Eu enfrentei o frio da madrugada. As palavras que eu dizia era: Senhor, valeu a pena. 22 anos de dedicação, 22 anos de esforço, renunciando tudo para fazer a tua obra. Eu tinha um sonho, que era ser reconhecido como pastor, e eu dizia: Senhor, eu nadei e morri na praia. Eu passei meses só falando: não valeu a pena eu me dedicar para a tua obra. Mas um determinado dia, o Senhor envia uma serva dele e diz assim: ei, por que você anda triste? Levante a cabeça, saiba de uma coisa: eu, o teu Deus, estou afastando todos, porque eles não, aleluia, gostam de você. Eles querem o que você proporciona, eles só olham para você pelaquilo que você faz. Mas eu estou levantando um povo que vai estender as mãos, e a obra que eu tenho na tua vida vai continuar, não vai parar. Glória a Deus, aleluia. E 2 anos depois, no dia 10 de outubro dia 10 de outubro de 2010, Deus envia uma caravana de São Paulo com 40 pessoas. Eles vieram à cidade de Entre Rios e aqui abriu a igreja evangélica do Brasil, entregou as chaves na minha mão. E eu lembro que o meu pastor disse: faça a obra de Deus, ganhe almas para o reino de Deus. E nesses 10 anos nós abrimos aproximadamente 22 igrejas. Eu pensava que era o fim, mas era um novo recomeço do Senhor para a minha vida. Aleluia. Se você pensa que é o fim, se a luta que você está passando, você pensa que é o fim, eu quero profetizar que Deus está te dando uma nova oportunidade. Recebe em nome de Jesus. Bem verdade é que há momentos em que tudo cai na nossa cabeça e a gente se vê sozinho no meio do nada e pensando: e se eu tivesse feito diferente? Eu não estava passando por isso. Mas não importa o que você fez ou o que aconteceu. O que interessa neste momento é saber que Deus do nada criou os mundos. Do nada Deus criou este mundo e pode criar um novo mundo para você. O fracasso pode muito bem ser um recomeço para algo melhor. Basta você crer e assim será. Se você tomar consciência disto, de que Deus pode do caos
e da tragédia criar algo bom, a sua vida irá mudar radicalmente, porque a ideia de que Deus está no controle de tudo é totalmente real. Aleluia. Em Provérbios capítulo 15, 19 diz: o preço da desistência pode ser muito maior que o preço da sua perseverança. Não desista, continue. Os vencedores, porém, jamais acusam os outros sem justificar a si mesmo quando erram. Se você errou, reconheça que você errou. Porque Deus é o Deus que te dá um novo recomeço. Provérbios 28, 3 diz: aquele que recusa admitir os seus erros, jamais poderá ter sucesso. Porém, se confessá-los e abandoná-los, terá uma nova chance. Deus nesta noite está te dando uma nova oportunidade de recomeçar. Aleluia. Mas é importante nós olharmos e reconhecer os benefícios do fracasso. Entendermos que a palavra diz que tudo contribui para o bem daqueles que são chamados por Deus. Aleluia. Thomas Edison disse: não chame de fracasso o que deu errado, mas de lição. O fracasso, ele nos obriga a ser mais criativo, a buscar novas maneiras de realizar um trabalho e impedir a arrogância e o egoísmo. O orgulho procede à queda, mas a humildade, a honra. Glória a Deus. Você sabe quem foi Thomas Edison? Ele viveu no ano de 1847 a 1931. Em um determinado dia, ele recebe uma carta da diretoria do seu colégio para ele entregar à sua mãe. A mãe pega a carta, lê aquela carta, guarda aquela carta e disse: meu filho, a partir de hoje, a sua mãe será a sua professora, porque você é muito inteligente para estar no colégio. E aquela mãe começa a se dedicar a educar o seu filho. E Thomas Edison, ele foi o inventor do pneu, bateria elétrica, essa câmera que você assiste os filmes. A pregação da palavra de Deus foi invenção de Thomas Edison. E em busca dele trazer claridade para a humanidade, ele tentou mais de 100 vezes a fazer a lâmpada. E nenhuma das vezes ele pensou em desistir. Fora muitas outras invenções que Thomas Edison deu para nós, a humanidade. Você imagina um mundo sem lâmpada? Você imagina um mundo sem uma câmera? Você imagina um carro sem pneu? Madeira, como era antigamente? Pois agradeça a Deus que deu sabedoria a Thomas Edison. Mas os seus professores disse que ele era burro, que ele não tinha capacidade de acompanhar o desenvolvimento das demais crianças. E após a morte da mãe de Thomas Edison, ele fazendo arrumação na sua casa, ele descobre aquela carta. Estava lá redigida: Senhora Edison, infelizmente não podemos aceitar mais o seu filho na nossa escola, porque ele não consegue acompanhar o desenvolvimento intelectual das demais crianças. Que mulher, que sabedoria de mãe. Aleluia, glória a Deus. Pode todos
olharem para você e dizer que você é um derrotado, e dizer que você é um perdedor, falar que você não tem futuro. Saiba que existe um Deus no céu que acredita na sua capacidade, e este Deus nessa noite tem o poder de te dar sabedoria para você sair do estado de derrota e passar para o estado de vitória. Aleluia. O fracasso muitas vezes nos leva a reavaliar o que é importante. É uma das formas nas quais Deus nos leva a refletir sobre a direção em que está indo nossa vida. Eu quero lhe dizer, não é uma palavra de consolo, é que o fracasso faz parte da vida. É Ele que vai nos ensinar a ser mais humilde. Por isso aprendemos a aprender e conviver com os erros, e olhar para o fracasso por um aspecto positivo. Mas precisamos ser fortes diante dos insucessos. Salomão diz: se te mostrar fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Provérbios 24, 10. Mas nós agora vamos entrar de fato na Bíblia para aprendermos com os grandes homens de Deus que fracassaram, mas em momento nenhum o Senhor virou as costas para ele. Glória a Jesus. A Bíblia nos diz que após a morte do grande líder do seu povo, Moisés, o povo planteia e chora durante 40 dias. Que desesperança! E agora, quem nos conduzirá a Canaã? O povo estava abatido, cabisbaixo, sem ter um grande líder. Todo o povo precisa de um grande líder. Josué se prostra. Mas Deus chega para Josué e diz: levanta-te, põe-te em pé, tem bom ânimo, que assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, e faz esse povo passar o Jordão. Após a passagem do Jordão, Josué tem 3 atitudes ou 3 ações de suma importância para conquistar a terra de Canaã. Primeiro, por orientação de Deus, ele pega 12 homens, representando a 12 tribos, vai no meio do rio e pega 12 pedras, edifica um altar. Aquele altar representava unidade, comunhão, que todos estavam e tinha que estar no mesmo propósito e no mesmo objetivo. Você tem que estar atento se quem está à sua volta está no mesmo propósito que você, tem o mesmo objetivo que você. Para você ter vitória tem que haver comunhão. Segundo, Josué renova a aliança com Deus, mandando circuncidar todos os homens de Israel. É importante você renovar a aliança com Deus. Todas as manhãs, ao acordar, fale ao Senhor: eu renovo a minha aliança de ser teu servo. Eu renovo a aliança de te seguir todos os dias da minha vida. Não tenho outro Deus além de ti. Não tem outro Senhor e Salvador além do teu Filho Jesus Cristo. Aleluia. É importante renovar a aliança. Terceiro, Josué comemorou a Páscoa. A Páscoa representa gratidão. Você tem sido grato a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida? Jesus, Ele disse para os seus 12 discípulos: desejei muito comer esta Páscoa convosco. E tendo pego o pão, Ele partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós.
Depois pegou o cálice e disse: este é o sangue da nova aliança que Jesus fez com você. Mas ele disse muito importante: fazer isto em memória de mim. Seja grato por tudo que eu padeci e sofri por você. Glória a Deus. Após as ações de Josué, a Bíblia diz que o príncipe do exército do Senhor aparece para ele. E a palavra foi: eu entregarei nas tuas mãos Jericó. E Deus deu vitória a Josué diante de Jericó. Após a grande vitória contra a poderosa Jericó, Israel foi derrotado de forma humilhante, de forma vergonhosa, porque a palavra de Deus foi: eu te entrego Jericó nas tuas mãos, mas não toque em nada, porque tudo em Jericó para mim é amaldiçoado, exceto a prostituta Raabe e toda a sua família. Mas muitas vezes nós, servo de Deus, colhemos o que outros plantam. Muitas vezes as consequências do pecado de alguém podem nos atingir e pode nos levar ao fracasso. A Bíblia nos diz que Acã, ele rouba, enterra na sua tenda ouro, prata e uma capa. E a causa da maldição no meio do povo impediu de Israel continuar avançando e tendo vitória. Mas porque na alegria da vitória, vendo à sua frente uma pequena batalha, Josué esqueceu de orar ao Senhor, de consagrar o povo ao Senhor. Após a derrota, Josué vai orar ao Senhor, vai clamar ao Senhor, e vai dizer: Senhor, por que esta derrota? O que vão falar da tua glória e do teu poder? Que tu nos fez entrar na terra para ser derrotado pelos cananeus. O que aconteceu, Senhor? Dizem que o brasileiro só fecha a porta depois de roubado. Não foi só o brasileiro, não é só o brasileiro que faz isso. Josué também fez. Aí a palavra de Deus foi: há pecado no meio do povo. A causa da derrota coletiva foi o pecado de Acã. O pecado foi investigado, identificado, confessado, julgado e punido. Israel tinha que continuar marchando para possuir a terra prometida. E Deus dá uma estratégia a Josué. E aí é derrotada de forma gloriosa. O pior erro da nossa vida é não tentar de novo diante de um fracasso. A palavra de Deus diz: o justo pode cair 7 vezes, mas de todas o Senhor o levantará. Provérbios 24:16. Em Jó, no 5:19, está escrito: de 6 angústias te livrará, e em 7 tribulações o mal não te molestará. Aleluia. O Salmo 34:19 está escrito: o justo enfrenta muitas adversidades, mas de todas elas o Senhor o libertará. O Salmo 37:24 diz: se cair, não ficará por terra, porque o Senhor o segura pela sua mão e te dá vitória. Aleluia. O capítulo 8 de Josué nos ensina a transformar derrotas em vitória. Glória a Deus. Você acha que parou por aí? Logo depois, veio os Gebionitas e conseguem enganar Josué.
Mas a estratégia dos gibeonitas eu acho fantástica. Deus fala para Josué: não faça aliança com o povo da terra, porque eu quero destruir e eliminar este povo da terra de Canaã, para que eles não sirvam para ti de tropeço e levem a adorar outros deuses. Aí os gibeonitas, eles identificaram que Deus estava com Israel e que a nação era imbatível. Você já viu aquele ditado? Quando você não puder com seu inimigo, se alia a ele. Foi isso que os gibeonitas fizeram. Os gibeonitas pegaram roupas velhas, sujas, rasgadas, pegaram mochilas e colocaram pães velhos com mofo e foram ao encontro de Josué. Quando chega lá, diz: nós viemos fazer uma aliança contigo, de te servir todos os dias das nossas vidas. Viemos de uma terra longínqua e distante, e reconhecemos que o Deus que criou os céus e da terra está com vocês, e ninguém vai se deter diante de vocês. E nessa aliança, nós pedimos que vocês não nos matem, mas nos proteja, e nós protegeremos vocês, e seremos vossos servos enquanto vivermos. E aquela aliança agradou a Josué e todos os anciões de Israel. E depois de 3 dias de caminhada, eles descobriram que foram enganados. E os gibeonitas serviram de tropeço para Israel. Cuidado com as alianças. Muitos querem fazer aliança com você, não porque ama você, não porque gosta de você, mas pelaquilo que você tem, por aquilo que Deus te deu. Muitos homens e mulheres de Deus hoje têm obtido fracasso, não por pecado, mas por suas escolhas a olhar para a aparência, assim como Josué. A nação não pecou, mas olhou para a aparência. Nós temos um clássico na Bíblia de Jacó. Jacó escolhe a Raquel porque ela era uma mulher muito bela, muito formosa, muito bonita. Jacó trabalha por ela 14 anos. Mas Raquel, ela não conseguiu entregar o seu coração só para Deus. Mesmo com muita luta de Jacó ensinando. A Bíblia nos diz que quando Jacó ia embora de Padarã, de volta a Canaã, Raquel rouba os deuses de barro do seu pai e esconde. Quando Labão descobre, sai em busca dos seus deuses. E Jacó lança uma maldição, entendendo ele que ninguém tinha roubado os deuses de Labão, ele disse: quem for encontrado com os deuses será morto. Raquel monta uma estratégia e Labão não encontra o seu Deus. Mas no nascimento do seu segundo filho, Benjamim, ela morre de parto, ali se cumprindo a maldição de Jacó. Quando Jacó estava próximo da morte, Jacó chama os seus filhos e diz: me enterra no campo de Macpela, onde está Abraão e Sara, aleluia, Isaque e Rebeca, aonde eu quero estar sepultado com Lia. Lia soube esperar pacientemente no Senhor, mesmo no momento que ela estava sendo rejeitada por Jacó, pois Jacó não olhava para a beleza de Lia, mas para a beleza de Raquel. Mas a mulher que Jacó pediu para ser sepultada junto dele foi Lia, porque Lia era mulher de ministério, uma mulher conselheira, uma mulher que esteve do seu lado servindo ao Senhor. Eu quero lhe dizer, se você fez uma aliança no passado, agora você tem que engolir o seu caroço e esperar até o fim, aleluia. Quem sabe Deus não terá misericórdia de você.
Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos falar agora de Davi. Davi, ele só tinha feito bem para o rei Saul. Todas as batalhas de Davi ele ganhava para Saul. Mas quando Deus lhe exalta, sabe que Satanás suscitará inimigos. Satanás entrou no coração de Saul com a tremenda inveja e começa a perseguir a Davi de dia e de noite. Davi, não tendo mais como se esconder em Israel, ele vai se refugiar na terra dos filisteus. Vai à presença do rei Quis e pede refúgio. O rei Quis dá a Davi a cidade de Ziglag. Quando Davi e seus valentes voltaram de uma guerra para a cidade de Ziglag, ao invés de encontrar descanso e alegria, só viram a assolação. Quando esperavam ser acolhidos e consolados, só receberam péssimas notícias. Tem dia que é assim, parece que está tudo desmoronando, é uma coisa negativa atrás da outra. Quando estava exausto e precisando de descanso, descobriu que ainda tinha que resgatar suas mulheres e crianças das mãos dos inimigos amalequitas. De longe, quando Davi avista a cidade, ele vê fumaça, e onde há fumaça, fogo. Entrando na cidade, Davi e seus 600 soldados encontram a cidade totalmente destruída, as suas casas tocadas a fogo, e toda a população de Ziglag sendo prisioneira dos amalequitas, inclusive suas mulheres e seus filhos. Diz a Bíblia que todos choram amargamente, e após aquele choro de amargura, todos pegam em pedras para apedrejar a Davi. Sempre é assim. Quando se tem um líder, que esse líder conquista vitórias, todos comemoram. Todos dizem: nós conquistamos, nós vencemos. Mas quando fracassa, todos apontam o dedo. Foi culpa do líder, foi culpa do pastor. O filho diz: foi culpa de mamãe e de papai. Mas a Bíblia diz que Davi, ele se refugiou no Senhor. Ele foi orar a Deus. Ele se humilhou na presença de Deus. Ele diz: irei, Senhor, e derrotarei os amalequitas. O Senhor disse: irás e derrotarás, porque eu entregarei nas tuas mãos. Faça assim. Recebe a vitória de Deus sobre a tua vida agora. Recebe a vitória de Deus sobre a tua vida. A palavra de Deus diz que Ele, o Senhor, é imutável. Ele não muda, Ele é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Israel. Ele é o Deus que abriu o mar vermelho. Ele é o Deus que deu vitória a Josué diante de Jericó. Ele é o Deus que pega uma criança e derrota um grande gigante. Ele é o Deus que deu força a Sansão e com a queixada de jumento ele matou milho. Ele é o Deus, aleluia, que enviou o seu Filho ao mundo para trazer a palavra de arrependimento, aleluia. Ele é o Deus que pegou um assassino chamado Saulo, transformou em um Paulo e é o pregador dos gentios. Ele é o mesmo Deus que pega agora as tuas derrotas e no nome de Jesus está transformando em vitória. Recebe em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia nos diz que um poderoso exército cerca Jerusalém.
entra em Jerusalém, destrói metade da cidade de Jerusalém e leva cativo os nobres para a Babilônia. E entre os nobres estavam 4 jovens: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Tamanha derrota aqueles 4 jovens tinham enfrentado. Caminharam meses como escravo para a Babilônia. Chegando na Babilônia, os 3 fizeram um pacto, fizeram um acordo para não se contaminar com a idolatria, com a prostituição da Babilônia, mas ser fiel a Deus, custe o que lhe custasse. Se fosse necessário entregar a própria vida, eles se comprometeram a entregar, mas não negar o nome do Deus de Abraão. Aleluia. E a Bíblia diz que eles prosperaram. O Senhor transforma o fracasso em vitória. Em Daniel, no capítulo 6, versículo 1, 2 e 3, está escrito que o rei Dário, ele dividiu o seu reinado em 120 províncias, 40, 40 e 40. E sobre cada 40 colocou um príncipe, um governador. E o texto diz que Daniel se destacou sobre todos os 120, porque o objetivo do rei era que o seu reino não houvesse dano de corrupção. Corrupção é coisa antiga, não é coisa só do Brasil. E Daniel se destaca porque com ele não tinha negócio de corrupção, com ele não tinha negócio de propina. Era o branco no peito, preto, era sim, sim, não, não. E o rei Dário tem uma ideia de colocar Daniel como responsável por todos os seus príncipes. E ele começa agora a falar: olha, vou colocar Daniel como responsável sobre todo o meu reino, ele será o segundo depois de mim. Mas os corruptos vão deixar? Os que estão acostumados a receber propina, disse: não, nós temos que fazer alguma coisa. E vasculharam a vida de Daniel do avesso a um lado a outro, e não acharam nada de erro em Daniel. Aleluia. E eles falaram: não há erro neste homem. De repente, como um estralo, alguém tem uma ideia: já sei, vamos pegar na lei do seu Deus. Eles fizeram um voto lá que não faz nenhum pedido a homem nenhum, a Deus nenhum, a não ser o Deus de Israel. E ele ora 3 vezes por dia, com a janela aberta, virada para a cidade natal dele, Jerusalém. Vamos amassagear o ego de Dário e vamos pedir para ele fazer um decreto para homem nenhum fazer um pedido, só ao rei, durante um período. E aquilo agradou a Dário. Ele faz o decreto. E agora os homens ficam na tocaia. Vamos ver se hoje ele vai orar. Mas como sempre, de costume, Daniel abre a janela, dobra o seu joelho, estende as mãos para Jerusalém e ora: Senhor, lembra-te que a profecia do profeta Jeremias, para que o teu povo fique cativo na Babilônia 70 anos. Senhor, revela-me as profecias e revelações dos últimos dias que tu me tem mostrado. Oh, que saudade de Sião, quando nós adorávamos no templo e sacrificarmos a ti com louvores e alegria. E os ladrões propineiros correm para o rei Dário e diz: rei, existe um homem na tua província que se curvou diante de um Deus. E eles, quando trouxeram a notícia ao rei Dário, o rei entristeceu o coração do rei.
mas palavra, decreto tem que ser cumprido, lei é lei. E com muita tristeza, Daniel, que para muitos estava recebendo o fracasso, é conduzido à cova dos leões. E todos começaram a comemorar, derrotamos o direitinho, derrotamos o certinho. O rei Dário volta para o seu palácio e diz o texto que naquela noite ele não dorme. Ele passa a noite sem conseguir dormir, e logo cedo pela manhã ele corre à cova dos leões e grita: Daniel, Daniel, porventura o teu Deus te livrou dos leões? E Daniel diz: sim, meu rei, o meu Deus enviou o anjo, aleluia, e fechou a boca dos leões, e eu estou aqui vivo, intacto. Aquilo alegra o coração do rei. Ele abre a cela, dá um abraço em Daniel e faz outro decreto. Entrega aqueles que te perseguem nas mãos do Senhor. Não te preocupa, porque haverá justiça de Deus para todos aqueles que querem tocar em tua vida. Oh, aleluia! Glória a Deus, aleluia! O rei Dário manda agora fazer outro decreto. E naquele decreto, 119 príncipes são jogados na cova dos leões, e os leões estraçalham todos eles. No decreto do rei era: a partir de hoje, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma província minha fará qualquer petição a outro Deus, a não seja o Deus de Daniel. Aleluia. Quem sabe o que tu está passando aqui hoje é para glorificar e exaltar o nome do Senhor através da tua vida. Continua firme, olha para frente, porque é de lá que vem a tua vitória. Mas eu quero lhe dizer que o Evangelho desafia os valores do mundo. O Evangelho de Jesus desafia os valores do mundo. Quer um exemplo melhor da falta de sucesso aos olhos do mundo do que de Jesus? Ele era o Filho de Deus, mas não tinha propriedade e dinheiro. Dependia totalmente de ofertas de algumas mulheres piedosas. Jesus andava com doentes, rejeitados, pobres e publicanos. Morreu em uma cruz, sendo esse o ápice da sua vida terrena. Para o mundo da época e para muitos de hoje, Jesus, ele foi um derrotado. Como muitos cantam na música de Raul Seixas: coitado, morreu tão cedo, pendurado no madeiro. E Raul Seixas, na sua refrão da música, bate no peito e diz: eu não sou besta para tirar a onda de herói, sou vacinado, sou cowboy fora da lei. Quando eu não tinha Jesus, eu cantei muito essa música. Mas quando Jesus abriu meus olhos, eu disse: coitado de Raul Seixas, zombou do Filho de Deus e morreu no quarto do seu apartamento, com a boca escancarada, cheia de dente, já cheirando mal. Os padrões do mundo de sucesso não são os padrões estabelecidos por Deus. O segredo do sucesso é fazer o que é correto, é fazer o que a palavra de Deus diz. O segredo do fracasso é querer agradar o mundo, é querer agradar a todos. Agrada ao Senhor Jesus e a sua palavra, aleluia, porque Ele disse: vós sois meus amigos, se fizer o que eu vos mando. Que Deus os abençoe nessa noite. Fique de pé. Eu convido o ministério de louvor. Mas antes eu quero que você coloque a mão no seu coração.
O tema nessa noite foi do fracasso ao sucesso. Lembre que se você está na situação hoje, que se sente derrotado, é porque Deus, Ele está te dando uma oportunidade para te dar um novo recomeço. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai de amor, nós precisamos de Ti. Nós dependemos de Ti. Nós não conseguiremos viver sem a Tua presença. Nós não conseguiremos viver sem o Teu doce Espírito Santo, pois é Ele que norteia a nossa vida de vitória, Senhor. Por isso o Teu povo, aqueles que acreditam na Tua palavra, está agora em comunhão comigo. Ó Deus, no mesmo objetivo, a Tua palavra diz: o que dois concordares na terra, será concordado no céu. E no nome de Jesus, eu venho na autoridade de Jesus, repreender todo o projeto que foi arquitetado pela força das trevas, por Satanás e seus demônios, para que teus filhos obtivessem derrotas, ó Deus, constantes. Transforma essas derrotas em vitória, em nome de Jesus. Eu amaldiçoo, no nome dele, Jesus, o Filho de Deus, toda obra de Satanás contra a tua vida não vai prosperar, porque o teu Deus é maior, Ele é maior, Ele é maior, Ele é maior, o teu Deus é maior. Recebe a tua vitória no nome de Jesus.